Bom, olá a todos e todas. Eu sou a professora Luciana Carvalho, sou coordenadora do curso de Relações Públicas Bacharelado do campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Frederico Westphalen, e nós vamos fazer uma conversa aqui com alguns convidados, convidadas, para falarmos sobre o nosso curso. Estão conosco a professora Lana Campanella, que atua no curso desde o seu início, no ano de 2009, com os egressos Rodrigo Mendonça, que é da primeira turma do curso, Letícia Stasiak, que se formou este ano, além dos estudantes, Letícia Giovanelli e Cauê Veronese, que estão aí finalizando, né, o curso. E para o pessoal saber, o nosso curso de Relações Públicas Bacharelado, ele tem 8 semestres, é um curso diurno, com aulas manhã ou à tarde, e nós oferecemos 30 vagas pelo SISU. Eu quero agradecer muito aqui aos nossos convidados e convidadas, né, um momento muito interessante, muito especial, para que aqueles que estão interessados em cursar conosco Relações Públicas em Frederico conheçam um pouquinho, né, dessa profissão, desse curso, e por que não dessa cidade também, né, que nos acolhe aí desde 2009. Eu quero começar conversando com a professora Lana Campanella, que está aqui conosco e que está desde o começo, né, acompanha essa trajetória. Eu sou professora no curso desde 2016, professora Lana está desde o início. Lana, muito obrigada pela presença. E gostaria, então, que tu contasse um pouquinho aí, né, do que é ser relações públicas e contar um pouquinho da história, né, dessa trajetória que começou em 2009. Boa tarde a todos, agradeço o convite da professora Luciana e é uma satisfação estar dividindo esse bate-papo com vocês. Nós temos aí os alunos que estão cursando conosco e os queridos egressos que a gente sempre procura manter contato, chamar novamente para fazer alguma participação na universidade, no curso, como agora. Eu sou apaixonada pela área de relações públicas, quem foi meu aluno sabe disso, e existe uma relação de amor, assim, são 12 anos aqui no município de Frederico Westphalen. Eu estou, como a professora Luciana disse, desde 2009, quando o curso abriu, e agradeço muito aos alunos da primeira turma, como o Rodrigo Mendonça, que acreditaram nessa proposta. É um curso novo, era tudo novo, e para nós que vínhamos das localidades, fomos muitíssimo bem acolhidos na cidade por todos, e isso é uma gratidão eterna. Aqui na cidade se fala que chegando aqui, tomando a água do barril, que tem a história de como iniciou a cidade, quem toma água do barril não sai mais daqui. São 12 anos aqui, e me sinto muito bem. Falando agora da nossa área de relações públicas, antes de entrar propriamente no curso da UFSM, é uma profissão regulamentada desde 1967, nós temos um conselho, que é o CONRERP, nós temos alguns CONRERPs espalhados no Brasil, e o CONFERP, que é a nossa federação maior. E de ter uma profissão regulamentada, que a gente tem salvaguardado os nossos direitos como relações públicas. Então, é um aspecto positivo, isso deveria nos trazer, assim, até uma satisfação, um orgulho, profissão regulamentar. A nossa pedra, tem a coisa da formatura, qual é a cor do curso, né? A pedra, nossa cor é azul, nossa pedra é safira, e o nosso mascote é o golfinho roteador. E acredito que os formandos aqui, aliás, os egressos saibam, né? Mas relembrando a quem está nos assistindo, o porquê do azul, o porquê do golfinho, o porquê da safira. Tentando resumir, uma das tantas atividades nossas como relações públicas, nosso objetivo, a nossa meta é buscar a harmonia, buscar o goodwill com os públicos que nós nos relacionamos. Da empresa, com os diversos públicos, os stakeholders. Então, essa característica de buscar esse goodwill, essa harmonia, existe para quem faz o estudo das cores, o que transmite tranquilidade, harmonia, tem também um significado da safira azul e do próprio golfinho, né, que a gente sabe por si a história do golfinho. Então, justificando essa parte que também está no nosso conselho e indo para o nosso fazer. O que faz relações públicas? E o aluno, quando ele fica 4 anos conosco, ele tem tantas possibilidades enquanto comunicador na área de relações públicas, que da metade para o fim da faculdade ele acaba se identificando com algumas áreas.
Por que, professora Alana, não se pode todas? Podemos, tá? Mas quase sempre nós ficamos reconhecidos no mercado por algumas áreas de atuação. Já dizendo para vocês aqui, nós temos pesquisa em todos os seus âmbitos, mercadológica, de opinião, de RICAL, né, as pesquisas que muitas vezes a gente vê, até quando tem pleito, quem é que faz a pesquisa, né? Tem ali o profissional de relações públicas, pelo menos na equipe, encabeçando essas pesquisas. Tem um planejamento estratégico, e isso eu sempre digo para os alunos, você pode não gostar de fazer pesquisa, você pode não querer ir para a área de eventos, já falando que a gente trabalha com evento, gerenciamento de crise, gerenciamento de risco, mas você tem que gostar de planejamento, senão é melhor repensar a área de relações públicas, porque tudo que a gente faz, a gente precisa do planejamento, não é? Depois eu vou perguntar para vocês isso, tudo que a gente faz, né? Então, é um evento, eu tenho que ter o planejamento do evento. É a pesquisa, eu tenho que ter o planejamento do projeto da pesquisa. Eu estou fazendo a gestão do crise, gestão do risco, eu também tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter um plano de contingência. Nunca se falou tanto em plano de contingência em períodos pandêmicos agora. É uma palavra que virou modismo, mas quem é da administração e da comunicação sabe que se usa direto, plano de contingência. Então, as empresas que estavam acostumadas a trabalhar com planejamento estratégico e com plano de contingência e tinham as suas equipes de gerenciamento de crise, eu diria para vocês que se saíram melhor nesse período infeliz que a gente está, acho que findando, espera-se. Nós somos gerenciadores da comunicação e nós temos os nossos co-irmãos, que são os colegas do jornalismo e da publicidade e propaganda. A dona Margarida Kunsch fala, uma das autoras consagradas na área de relações públicas, que nós temos que saber trabalhar de forma integrada. É uma coisa que teoria na prática é outra, né? Às vezes é complicado a gente trabalhar em equipe, mas isso é uma coisa que nós temos que ter essa prática desde a faculdade, né? Porque ela respinga depois no mercado. Isso é fato, né? Saber trabalhar com os colegas das áreas co-irmãs e áreas afins, porque nós nos utilizamos de outras tantas áreas no nosso fazer. No mais, eu falo muito, então vou deixar aqui que os alunos, né, ou voltar para a professora Luciana, que está conduzindo esse bate-papo, para que ela, enfim, conduza aí, são os alunos, os egressos, que vão contar um pouquinho da experiência. Eu só vou finalizar falando assim um depoimento, eu falei muito da cidade, mas falando um depoimento dos 12 anos aqui, né, e nós temos 78 alunos formados, 78 egressos. Letícia, amigo, vocês e mais 76. E a nossa grande satisfação, comentava com a professora Luciana há pouco, a gente não tem uma pesquisa, mas vamos fazer para 2022 essa pesquisa, que a grande maioria dos nossos alunos, ou eles, se não são aqui do MEC ou de Frederico, enquanto estão ainda na faculdade, são disputados assim, a gente sabe que são os empresários ligando e perguntando, tem aluno para essa área, tem aluno para tal área, isso dá uma felicidade fazer esse intercâmbio. E os nossos alunos também que, digamos, se formam, muitos já voltam, que isso seria um dos nossos objetivos também, que eles voltem para a sua cidade de origem e possam colocar em prática a atividade lá que se laurearam. Então, isso é um aspecto que nos diferencia, inclusive, de grandes centros, porque eu tenho contato também com os colegas, né, das outras IEs, e aqui, realmente, tá? Eu faço propaganda porque os nossos alunos têm uma boa formação, por ser um centro menor, nós conseguimos ter uma relação mais próxima com os nossos alunos, de amizade, porque os alunos de federais, eles costumam vir de vários locais. Então, nós temos os alunos daqui da região e muitos alunos, atualmente, nas últimas 3 turmas, eu diria para vocês que pelo menos 50% da região de São Paulo. E aqui nós temos 2 alunos que podem, né, referendar isso que eu estou falando. Então, são todos muito bem acolhidos, é muito bom essa mistura de culturas. Nós aprendemos muito enquanto docentes com vocês que provêm de outras regiões. Seria esse o depoimento, professora, a respeito do nosso curso aqui. Obrigada. Muito obrigada, professora Lana, por essa primeira apresentação. A gente vai trazendo outros elementos, né? E eu queria agora conversar com o Rodrigo,
que se formou na primeira turma e que é da cidade, né, de Frederico Westphalen, se formou e continua trabalhando na área, tem uma empresa de comunicação, né, com seu irmão, e emprega também nossos egressos, oferece estágio para os nossos egressos. Essa relação é muito interessante, né, como a professora Alana falava, entre o mercado, que pode ser tanto de empresas privadas quanto de empresas públicas, enfim, né, tem recebido muito bem os nossos egressos e os nossos estudantes. E também complementando o que a professora falou, o Relações Públicas ele é muito versátil, né? E até com a pandemia também, fazendo esse gancho, a gente viu assim o quanto o pessoal precisou se adaptar e o quanto os RPs foram chamados para ajudar nesse processo, né? Muitas organizações não estavam no digital ou estavam com uma presença ainda tímida, precisaram intensificar isso, fazer essa migração, né? Essa adaptação, enfim. As crises acontecendo o tempo inteiro, então o profissional de RP ele trabalha muito com o relacionamento também, né? Então, Rodrigo, gostaria que tu contasse um pouco da tua história e da importância desse curso na tua vida, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a todos e boa tarde, né, inicialmente. Tu sabe que é um pouco clichê falar e daí passa, vendo a professora Alana falando aqui, que é um dos baluartes da profissão aqui em Frederico, passa um filme igual pela cabeça, porque ela mencionou que já passou 12 anos do nosso início na universidade, e nesse período muitas coisas mudaram, né? Então nós estamos falando aqui de 78 colegas que passaram pela instituição e vários deles trabalharam conosco aqui. Então hoje eu posso mencionar a própria Jordana, a Cândida trabalhou conosco, a Jordana tá fora do país, a Cândida está na base aérea, aí nós temos a Greta, que está numa empresa local aqui na cidade, o Dudu, né? O Dudu acho que fez aula com outros que... O Eduardo Doro, né? É isso. Não, perdão, o Dudu... O Dudu, Eduardo o outro Dudu. Meneghetti. Isso. Né? Teve a Tamires também, que trabalhou conosco, da área de relações públicas, e fora isso nós temos hoje, trabalhando aqui na agência, vários egressos do curso de jornalismo também. Né? Então, o que a gente percebe é que nessa mudança toda, conforme a professora Alana foi falando algumas coisas, a gente vê como a comunicação ela é algo muito dinâmico. A prova está que eu tinha o meu orientador, que foi o professor André Quiroga, ele falava sobre o Second Life, que era uma plataforma que tinha morrido. Então, a partir disso, hoje a gente vê o Facebook voltar com o Meta, que é simplesmente uma reorganização do Second Life que não funcionou naquele momento, porque a tecnologia não dava conta do que para aquele momento se exigia. O metaverso, então, né, que está vindo aí. O metaverso, exatamente. Então, ele é uma roupagem do Second Life que eu tive várias aulas ouvindo o professor André falar sobre uma plataforma que naquele momento não tinha dado certo, mas hoje já volta com e vai acontecer. O que eu vejo importante para nós e para quem for cursar o curso de comunicação é pensar muito sobre os pilares da comunicação. A professora Alana estava falando ali da Kunsch, do Torquato, já começa a vir outros autores que a gente volta a relembrar alguma parte da questão teórica do que a gente aplica hoje todo dia no mercado, né? Mas já não referenciando tanto os autores, porque tu acaba trabalhando dia após dia, a questão do planejamento, a crise, enfim, todo esse universo da comunicação, e a gente percebe que as pessoas têm que pensar mais nas plataformas, ou melhor, na comunicação e menos nas plataformas, porque as plataformas elas vão mudando. Se nós imaginássemos, quando eu abri, eu e o Márcio, meu irmão, que é um dos sócios e também é formado na segunda turma de Relações Públicas, quando a gente abriu a agência, isso em meados de 2012, nós falávamos mais de jornal, então nós tínhamos um Orkut que estava ainda em decadência, mas existia, e vindo fortemente o Facebook. Hoje, então, a gente já percebe que o Facebook está deixando o espaço dele, está tendo outras plataformas e assim, mas o comunicar, ele continua da mesma forma. Então, acho que nós temos que cada vez mais estar atento, sim,
ao que nós vamos emitir e o que as pessoas vão entender do que a gente está falando. Então, sendo mais fragmentado a cada momento, a gente tem que tentar ser mais assertivo na comunicação para gerar menos ruídos. Então, acho que desses 12 anos, né, professor, assim, muitas experiências, a gente sempre está se especializando, estudando. Então, eu vejo que quem diz que vai fazer um curso e vai parar de estudar está completamente equivocado. Todo dia está surgindo tecnologias novas. Opa! Entrou o sol aqui. Faz parte, né, da dinâmica da comunicação. Então, o que acontece é o seguinte, é que toda vez vai ter plataformas novas e vai ter jeito de comunicar mais dinâmico. Então, o que basta é a gente saber como a gente vai fazer e que a gente seja melhor entendido. Porque não basta... Até tem um livro que diz... não basta comunicar, tem que informar, né? Então, um pouco isso. Então, eu acho que, inicialmente, acho que seria essa minha fala. Rodrigo, depois a gente volta a conversar para tu falar um pouquinho aí sobre como vocês atendem, né, desse relacionamento com clientes. Tu tem aí atrás de ti, né, vários clientes de vocês, né, da agência que vocês têm aqui em Frederico Westphalen, que atende não só a região, né, mas também fora. Mas agora vamos ouvir um pouquinho a outra ponta, né, a Letícia Stasiak, que acabou de se formar e que é jornalista também. Isso é muito comum, né, gente, assim... fazer jornalismo e depois fazer RP, ou fazer RP e depois fazer jornalismo. A minha formação é jornalista, eu estou aqui mediando, né? Estou coordenadora do curso, e nós não somos áreas estanques, né? Isso que a Alana falou da integração, que a professora Margarida tanto fala, é fundamental e precisa acontecer, né? Letícia Stasiak, conta pra gente, assim, um pouquinho do teu percurso. Por que tu decidiste fazer RP, né, depois de fazer jornalismo, e como é que tá essa vida pós-formatura? Obrigada por estar com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Acho que é a minha segunda aparição pós-formada, pós-relações públicas, né? Já participei de uma aula da Prof. Vera, eu acho, esses dias. Bom, eu me formei em RP em março desse ano, né? Em meio à pandemia, online. Eu tinha voltado para a casa dos meus pais, voltado para o interior, né? Que nos planos, não estavam nos planos iniciais, né? Quando a gente entra na graduação, mas foi um momento bem importante também. Então, eu entrei em 2014, né? Em Frederico. Frederico ainda era uma cidade que não estava nos meus planos, porque todo mundo falava Santa Maria. Minha irmã formou em RP em Santa Maria, né? Então, para a gente que é do interior, mesmo que Frederico fique mais próximo, a gente não conhecia. Então, eu tive contato com a Elo, que foi uma amiga da minha irmã que formou em jornal. E aí eu falei, gente, Elo, como é que é Frederico, como é que é o FSM, né? Me conta um pouco, porque não se tinha... essa divulgação maior, né, sobre o FSM de Frederico, sobre como era a cidade. Então eu fui assim com uma baita expectativa, e posso dizer que todas foram alcançadas, e para melhor ainda. Mas me joguei assim, fazer jornalismo era algo que eu sempre quis também. E aí, com o tempo, assim, na graduação, tu vai crescendo, evoluindo, assim. Eu confesso que mesmo que a gente tinha muito contato com relações públicas na graduação, muitas coisas ainda são à parte, assim, né? A gente não pergunta muito, nós jornalistas não perguntamos muito para RPs o que eles fazem, como é que eles atuam. Às vezes, na correria ali das disciplinas, a gente não consegue fazer muita coisa aliada com eles. Mas eu sabia depois que, quando eu fui terminando o jornalismo, que eu queria continuar estudando. E aí eu fui pesquisar e entender o que fazia relações públicas, né? Mesmo tendo hoje uma irmã que é pós-doutora em relações públicas, complemento isso, assim, que às vezes... Uma irmã que é referência em relações públicas, né? Inclusive a Daiana Stasiak, né? Recomendamos a leitura. Exato, e aí como a gente está nesse processo de maturidade, né? De entender qual que é o papel da universidade, da nossa profissão e futura profissão, às vezes a gente vai fazendo por etapas, assim. Então eu nunca me aprofundei muito em relações públicas, mas quando eu decidi
fazer, eu fui a fundo, assim, eu sabia que eu queria continuar estudando e super me surpreendi, assim, me encontrei muito enquanto relações públicas, talvez pela minha dinâmica de vida, assim, de correria, dessa não estagnação nas coisas, assim, né? Não que jornalista não seja, mas eu me descobri em mais áreas das relações públicas e consigo hoje muito bem aliar tudo que eu aprendi em jornal com dentro das relações públicas. E muito por isso, assim, eu já era mais velha também quando eu entrei em RP, então a cabeça da gente já é outra, né? E aí eu trabalho com comunicação dentro da universidade e fora dela, eu acho que desde 2015, eu entrei em 2014, então eu sempre estive envolvida em tudo que era dentro da universidade, tudo que eu podia estar dentro da universidade, né? Muito por essa experiência, assim, no início da graduação, a gente não sai assim e diz, oi, você está empregada, né? Então, a universidade é uma baita porta que nos abre para a gente ter essa experiência prática. E eu fui muito agraciada, assim, desde a agência da hora, fiz tudo que podia existir, eu odiava aparecer na frente da tela, mas a gente estava fazendo, estava escrevendo, estava gravando, estava fazendo tudo o que tinha para fazer. E aí, com o tempo, eu fui entrando em projetos de pesquisa, projetos de extensão, muito para ter essa prática, que eu sempre falo para as pessoas. Gente, a gente não sabe se a gente gosta de uma coisa, até que a gente não faz ela, né? Então, eu não gostava de TV, mas eu gostava de uma outra parte da TV, eu gostava de escrever, eu gostava de editar, né? Então, a gente nunca vai fazer tudo que a gente gosta na vida. Mas eu posso dizer hoje que eu tenho essa experiência. Então, se alguém me perguntar, eu vou te dizer o que eu sei sobre essa experiência. Nunca vou dizer assim, a mais maravilhosa do mundo. Bom, é uma experiência, todas são ótimas, todas vêm para agregar na nossa vida. Então, esse processo de trabalhar dentro da universidade, para mim, foi assim, fundamental, porque eu consegui, ao mesmo tempo, ter esse contato de ensino, né, dentro da universidade e sair para fora dela. Então, eu digo assim, se vocês tiverem a oportunidade de fazer projetos de extensão, façam todos, se inscrevam em todos e aí complementem com os projetos de pesquisa, porque a gente consegue avançar muita coisa assim nesse entendimento, porque às vezes só a sala de aula não dá conta da gente entender todo esse processo teórico e mercadológico, né, da comunicação. Tanto Letícia, desculpa te interromper, mas só para complementar, né, para quem está nos ouvindo e está querendo fazer o curso, pensando em fazer, né, a extensão dentro da universidade é quando a gente sai dos muros da universidade, né, e vai atender demandas da comunidade, da sociedade. Então, é assim, é o momento em que se constrói esse conhecimento, né, prático por meio do trabalho extensionista, que é apaixonante, né, Letícia? Exato, eu estou apaixonada por todos os projetos que eu participei e sempre indico para todo mundo. E muito por isso, assim, às vezes a gente não acredita na gente mesmo. A gente está lá aprendendo a teoria e acha que a gente não é capaz de colocar para fora dos muros da universidade o que a gente aprende na teoria. Quando não, né? Quando sim, nós somos referência ali, né, em comunicação, quando a gente está externo, né? Quando a gente está para as outras pessoas, a gente começa a criar uma confiança muito grande e entender que sim, que a nossa comunicação, tudo que a gente aprende em sala de aula é possível e a gente vai construindo isso em sociedade, até porque, né, a comunicação é social, né? A gente faz comunicação para nós, mas principalmente para se comunicar com a sociedade no geral. E aí depois, né, que tu já está quase saindo da graduação, bate o mercado de trabalho aí na tua vida. E aí tu vai indo, assim, eu sempre digo para as pessoas que acho que eu nunca disse não, assim, para as oportunidades. Eu sempre digo assim, bom, talvez eu não saiba fazer, mas vou dar uma pesquisada aqui, eu vou te indicar uma pessoa ali, ou eu vou ver se eu consigo fazer, senão eu te dou outro retorno. Acho que eu nunca digo não de cara, assim, porque o poder da comunicação é esse, nós somos muito versáteis, né? Então, se eu não sei fazer, eu posso pesquisar, eu posso entender. Aí, se eu chegar num limite que eu não consigo realmente, aí eu vou dizer para ti, então tá, então eu não consigo. Mas acho que a nossa profissão abre muitas portas para a gente aprender e agregar em várias áreas, né? Então, eu consegui ao longo de tanto de jornal quanto RPT, fiz vários tipos de experiência. Trabalhei em hospital, trabalhei em ateliê de moda, trabalhei dentro da universidade, trabalhei em movimentos sociais. Então, assim, tudo que eu podia estar envolvida,
eu fiz muito por essa experiência, assim, das pessoas saberem que eu sou referência para isso, porque para mim é isso. As pessoas precisam nos conhecer, né? Precisam saber quem a gente é, saber qual que é o nosso trabalho, para elas nos terem como referência, mesmo que a gente não possa agregar em todas as áreas, mas elas sabem que a gente está ali disponível. Para mim, esse é o poder da comunicação. Muito obrigada por essa primeira apresentação, Letícia, Stasiak. Depois a gente vai voltar a falar com vocês, egressos, para vocês contarem com mais detalhes, assim, né? Dizer, o que vocês fizeram, com quem vocês trabalharam. Claro, não precisa citar nome, mas no sentido, no que vocês botaram a mão na massa, né? E agora deixa eu conversar com os estudantes, o Cauê, que está ali sorridente, empolgado, Cauê Veronese, que também muito atuante, né? Tanto ele quanto a Letícia, Giovanelli, que estão aqui, o pessoal se engaja, né? Se envolve nos projetos. Conta, Cauê, assim, né? O Cauê que trouxe a família para Frederico, né? Que vieram de longe, então é uma história também bem legal. A cidade tem crescido, né? Para quem não conhece, é uma cidade de 31 mil habitantes, mas que parece muito maior, super desenvolvida, né? Com várias oportunidades. Cauê, conta, assim, como é que foi lá quando tu estava, né? Tendo que te inscrever no SISU, como que tu escolheu o nosso curso, como é que foi essa chegada e como é que está sendo, né, esse processo que está quase no final aí, quase se formando. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, prof. O sorriso não consegue sair da cara, porque bem como a Lana já começou a conversa, é uma profissão apaixonante, assim, né? Relações públicas é algo que eu realmente gosto de fazer, a área onde eu me encontrei, sabe? E muito em diálogo com a Letícia também, é algo muito grande, amplo, que a gente pode se encontrar aqui, ali, enfim. Vou contar um pouquinho de como foi minha trajetória, porque eu fui a primeira turma do SISU, né? Daí 2017, então antes tinha um pessoal mais do Rio Grande do Sul mesmo, com vestibular interno. Então, ser a primeira turma do SISU, a primeira turma onde as turmas tinham mais do que 10, do que 5 estudantes, né? Porque antes eram turmas muito pequenas, curso um pouco conhecido. Então, não tinha muita informação na internet, não tinha muito. E eu ali estudava em São Paulo, procurando, eu sabia que eu queria relações públicas, eu sabia mesmo, não era, e o que será que eu vou. Não, eu já sabia, porque na minha escola teve o projeto de vida, né? E nunca, eu descobri no último ano, quando eu falei, puxa, eu gostaria muito de trabalhar com artista. Eu gosto muito de música, mas eu não sei tocar tão bem, mas eu quero estar no meio, eu quero fazer eles serem ouvidos, mas eu também gosto muito da sala de aula. Meu Deus, eu queria ser professor de história, professor de língua portuguesa, e agora, mas ao mesmo tempo eu gostaria de trabalhar com organização. E eu falava tudo isso, e cada tutoria era uma coisa diferente para minha professora, até que um dia ela falou: Ei, vai fazer relações públicas. Você está querendo tanta coisa aí, relações públicas você consegue se organizar, fazer tudo o que você quer e de forma certeira. Relações públicas, deixa eu pesquisar. Entrei no Google e vi que tinha a UFSM, o UFSM Frederico Westphalen, foi avaliado em 2016 um dos melhores cursos para se cursar relações públicas. Ai, Cauê, obrigada por ter falado isso, tá? A gente tem nota 5, né, na avaliação dos cursos, né, nota máxima. E aqui, não sei como é nos estados do pessoal que está nos ouvindo, mas ali em São Paulo a gente sabe que tem muito essa valoração de qual universidade ir, etc. Isso estava me causando uma ansiedade que eu tinha passado na Unesp, do lado de casa. Tipo, do lado de casa. E eu tinha passado na UFSM de Frederico Westphalen a 1.200 quilômetros de casa, um jovem de 17 anos. Mas eu pensei, tá, qual é a diferença? Vou analisar currículo, porque eu sou muito pragmático também, sou muito voado, mas eu gosto das coisas bem certinhas. Então, qual é o currículo que vai oferecer o meu desenvolvimento pessoal? Que é isso, eu quero estar em vários lugares. Eu comecei a analisar e decidi Frederico Westphalen basicamente pela sua estrutura curricular, que me possibilitava trabalhar desde governo até organização, até assessoria de artista, até temáticas socioambientais, que eu tinha muito interesse em discutir e eu não vi em nenhum currículo. Tinha questão DCG de gênero, tinha questão... É isso. E daí eu fui
recebi a negativa, né, inicial dos meus familiares, porque é muito longe, e como é que você vai se manter? Você vai precisar trabalhar, mas não tem como trabalhar. E, inclusive, foi por isso que não só por isso que eu sempre fui do Grêmio Estudantil, mas isso que me fortaleceu muito mais a entrar no movimento estudantil. Obrigado também à Letícia, né, que me acolheu e me letrou no movimento universitário, mas que a UFSM é uma das universidades, eu arrisco a dizer que é a universidade com melhor assistência estudantil do Brasil. Então, eu saber que eu poderia sair com 17 anos, caminhar 1.200 quilômetros para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, e que eu teria moradia, alimentação e transporte, e ainda a possibilidade de receber bolsa, isso para mim é ensino de qualidade. Isso para mim é o que deveria ser todas as universidades. Aí eu peguei firme, fui até o final com minha família e fui. Em 2017, eu acho que eu tomei a decisão que é a decisão que eu tenho a certeza da minha vida que eu não voltaria atrás, porque hoje eu me sinto realizado. Fazem 5 anos. Nesses 5 anos eu ainda sou estudante. Eu já trabalhei com a União Europeia, eu já trabalhei com grandes empresas, que eu não posso citar nomes por contrato, eu estou trabalhando com assessoria musical, então tem artistas que os meus amigos publicam nos stories, eu falo, putz, eu estou trabalhando com eles, sabe? Eu já trabalhei com causa ambiental, já trabalhei com questões que mexem realmente com a vida das pessoas, sabe? Quando um exemplo muito prático para mim foi eu sair de uma realidade onde eu via milhares de pessoas diferentes, assim, e eu não parava muito para pensar o que será que ela tomou de café da manhã, ou o que será que ela... Pessoas. E do nada eu vou para uma realidade onde é extremamente rural, onde às vezes eu fui aplicar uma pesquisa de opinião pública e da distância de uma casa para outra eu precisei caminhar 20 minutos, sem acesso a sinal de internet e de celular. Aí, para mim, eu questionei, para quem é que eu faço comunicação? Para quem é que eu... Foi uma virada. Então, isso para também não me estender muito, né, falar das experiências, etc., eu vou ser bem certeiro para quem está na dúvida de qual se quer relações públicas e por que ainda escolher FW. Eu sei que já estou meio que me adiantando, mas vou ser bem certeiro nisso. Uma coisa pessoal para mim. Em Frederico, relações públicas valeu muito a pena, porque essa proximidade com as pessoas, com os professores, com outras áreas da engenharia, da agronomia, me fizeram ler o mundo de outra forma. Uma forma que eu acho que em outra grande universidade, assim, eu não teria, porque ia ser tudo rápido. E de segundo ponto, que vai muito da cidade, é porque eu entendi agora que comunicação social não é a gente se comunicar para uma bolha. Não é bem como o Rodrigo pontua, né? A gente se especializar nas plataformas e saber as tendências. Não. A gente saber de comunicação sensível, comunicação não violenta, comunicação acessível, comunicação para todos e para todas, né? E em Frederico Westphalen eu tive isso. Tive isso porque eu tive um choque cultural, tive um choque de realidade, me incomodou e fez com que eu me reinventasse. Então, assim, ó, gente, se vocês têm na dúvida se Frederico é uma cidade tão pequenininha, por que não Santa Maria? Ou, ai, nossa, peguem todas as dúvidas de vocês, jogam pro alto e arrisquem, vão, porque vale muito a pena, assim. Depois a gente vai disponibilizar aí o contato do Cauê para o pessoal que está na dúvida. Cauê, é emocionante o teu relato, né? A gente vê o quanto foi transformador para ti, né? Está sendo, e para todos nós, esse contato, como a Lana já tinha falado, e acho que o relato do Cauê ilustra bem, né? Essa troca cultural é muito enriquecedora para todo mundo, né? Letícia Giovanelli, que também vem, né, de outro estado, conta agora para nós, né, a tua trajetória e por que tu vieste parar no UFSM Frederico Westphalen, por que o curso de Relações Públicas e o que tu tem feito e tuas expectativas aí para depois. Obrigada por ter aceito o convite. Oi, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Começar um pouquinho para contar da minha história. Eu sou do interior de São Paulo. Eu fui para Frederico com 17 anos, menor de idade,
E foi um choque, assim, porque eu sou filha única. Então, para os meus pais largarem a única filha e deixar ir para Frederico Westphalen foi, assim, complicado, mas deu tudo certo no final. E para mim, assim, eu comento com as pessoas o quanto essa cidade e o quanto a UFSM, o curso de Relações Públicas, assim, mudou a minha vida no sentido de aprendizado, porque eu era uma Letícia em 2017 e eu sou outra agora por questão de crescimento pessoal. A gente passa por cada coisa quando está sozinho na universidade, assim, no sentido de conhecer outras pessoas e também de experiências, é tudo tão válido e tão gratificante que eu converso às vezes com as pessoas, eu falo assim, o que tu quer para tua vida? Se você realmente quer, esse é o teu sonho, vai, investe, se arrisque e vai em frente, porque realmente é uma sensação e uma experiência muito gratificante. E uma das coisas, assim, que me valeu muito ir para Frederico e também a UFSM me trouxe foi uma troca cultural muito grande. A gente sai de casa com uma cultura, um jeito e conhece outras pessoas de outros lugares e é uma experiência tão válida, porque eu tenho amigos de outros estados, eu converso com gente de tanto lugar, assim, e eu tive uma troca, um networking, que a gente costuma dizer, né, tão válido, que me enriqueceu muito. Então, isso é uma das coisas, assim, também que me ajudou e também foi uma experiência muito legal, assim, na minha experiência de graduação. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o projeto de extensão, e eu acho que a prof, ela talvez olhe para mim e ela lembra o quanto, a prof. Lana, porque tem o Comunicar RP, que para mim foi um presente de graduação, onde foi um projeto de extensão que eu tive a oportunidade de exercer tanta coisa, e eu entrei nesse projeto, gente, sem saber, assim, ó, nada. E foi um projeto que me abriu portas, foi um projeto que me ensinou muita coisa, que me permitiu ter uma experiência no mercado e me ensinou tanto teoria também, a colocar a teoria na prática, porque às vezes a gente tem tanta aula e não sabe como colocar em prática. Então, o Comunicar, ele me ajudou muito nesse sentido. E a extensão, em si, é algo que eu sou apaixonada. Eu olho para a extensão, assim, e eu vejo o quanto ela é essencial, assim, na vida acadêmica, porque me ajudou demais, me deu tanto aprendizado, e eu sou muito grata, assim, pelo Comunicar RP, foi um projeto, assim, que ensina realmente a gente colocar relações públicas na prática, e eu acho, assim, que eu não poderia falar da minha graduação sem falar do Comunicare, porque é algo que realmente me ajudou muito durante toda a minha caminhada. E eu acho que seria isso, assim, falando de forma bem breve, assim, sobre tudo que eu passei na universidade durante esses 4 anos aí, tô quase me formando, ainda bem, assim. A gente fica feliz por estar chegando no final, mas também bate um friozinho na barriga, né? Letícia, no momento tu estás fazendo o teu estágio, né? Sim, eu estou fazendo meu Estágio estágio. supervisionado, conta um pouquinho. Estou fazendo meu estágio curricular obrigatório. Acho que eu posso falar o lugar, né? No Instituto Federal Farroupilha. E está sendo uma experiência muito legal, porque eu gosto muito de trabalhar com eventos. E um dos motivos de eu ter escolhido relações públicas foi porque eu queria trabalhar com eventos. Então, quando eu fui fazer esse estágio, eu conversei com a minha supervisora que eu queria fazer isso, e lá eu estou tendo a oportunidade de poder ajudar nas solenidades de formatura, e está sendo uma experiência enriquecedora para mim. Estou adorando trabalhar lá um pouco, né? E acho que seria isso. Obrigada, Letícia. Gente, são emocionantes, né? E cada história é uma, assim. Deixa eu só falar um pouquinho antes da gente fazer uma segunda e última rodada, assim, né? Para a gente também não passar aí do nosso tempo. Falar um pouquinho sobre a grade curricular do curso, né? Para o pessoal que está interessado. Que disciplinas, afinal, a gente vê, né? Para vocês terem uma ideia, claro, a gente tem aquelas disciplinas mais básicas, assim, da comunicação, mas já no primeiro semestre o pessoal já tem cultura e comportamento organizacional, introdução às relações públicas, introdução à pesquisa em comunicação. Depois, no segundo semestre, tem comunicação, cultura e poder, interface, relações públicas e administração, teorias das relações públicas, tem linguagem fotográfica aplicada a RP, planejamento estratégico, que a professora Lana falou, né, da importância do planejamento, processos e instrumentos de relações públicas, tem gestão de eventos, aí, que é a área que a Letícia Giovanelli mencionou, legislação e ética em RP, pesquisa em RP, relacionamento com a mídia, que também é muito importante, e que o curso de jornalismo também tem, né? Assessoria de relações públicas 1 e 2, tem linguagem audiovisual, RP governamentais, internacionais, no terceiro setor,
tem mídias digitais, que é com que eu trabalho, né? E por aí vai, planejamento visual também, os temas socioambientais que o Cauê mencionou, né? A comunicação acessível nas organizações, e a disciplina que o Cauê mencionou, né, de gênero também, que a professora Vera vem trabalhando. Todos os nossos professores são doutores, gente, então tem assim também uma trajetória, né, experiência prática também, muita pesquisa, muito trabalho na extensão, no ensino, né, enfim. Então nós temos um curso realmente de excelência, né, como o pessoal aí atestou. E eu gostaria de fazer uma última rodada, ouvindo vocês, assim, deixa à vontade, pode levantar a mãozinha ali que a gente vai chamando, né? Eu posso voltar contigo, professora Lana, para falar um pouco aí, né, desse nosso perfil, né, do nosso curso, o que ele tem de diferencial. Eu sou suspeita de falar, porque estou desde o começo, acompanhei o tempo que, acho que a gente não mencionou aqui, o Rodrigo foi da primeira turma, nós tínhamos uma habilitação que era multimídia, então relações públicas multimídia, e depois tínhamos como relações públicas. Nosso diferencial, acho que já foi bem justificado aqui por mim, por todos vocês, da proximidade, a questão das relações humanas, né? A gente fala de relações públicas e se fala que as relações públicas trabalham com esse gerenciamento da comunicação, das relações, nessa harmonia. Então, aqui nós temos uma facilidade e a Universidade de Santa Maria é uma universidade com nome e sobrenome, olha quantos anos nós temos, né? 60, aqui nós estamos fechando 15 anos, acho importante falar, o nosso campus aqui, 15 anos, o curso de RP, daqui a pouquinho está fazendo o debut, né? O de jornalismo está fechando 15, daqui a 3 anos nós estamos fechando 15 também. E então, a questão da proximidade, a troca cultural, isso que os alunos falaram aqui, tanto os egressos como os alunos que ainda estão... a gente pode até sair do Brasil, a gente muito em questões internacionais, e uma das disciplinas que eu ministro aí é Relações Públicas Internacional. Então, para quem gosta, tá, e pretende atuar fora, é uma disciplina só? Sim, tá, mas ela dá uma luz para você, pelo menos, entender se você quer ou não quer atuar além das fronteiras brasileiras, e o que você precisa, né? A graduação, não, eu tenho que buscar outras expertises que possam me complementar, como fluência em idiomas, etc., para que eu possa atuar além das fronteiras brasileiras. Mas eu citei essa situação porque se tem a noção da cultura norte-americana, da cultura europeia. Eu escutava aqui Cauê e Letícia falando que vieram com 17 anos e que está acontecendo isso há bastante tempo e que as universidades federais e públicas aqui no Brasil promovem isso, porque é uma cultura que já existe há muito tempo lá fora. Tá, do aluno ter essa independência. Nós, como pais, eu também tenho 3 filhos aí, a gente se ressente, mas a gente cria os filhos para o mundo. Então, se algum pai estiver escutando, nós aqui, como professores, 22 professores no Departamento de Ciência da Comunicação, nós também meio que adotamos os filhos de vocês durante esse período de 4 anos, nós agradecemos, inclusive, essa confiança, porque são muito jovens, né? A Letícia disse que depois tem aquela mutação, o Cauê também falou da troca de cultura. Quando eles realmente formam em relações públicas, em jornalismo, junto com isso vem toda uma maturidade, uma experiência de vida, uma bagagem que me parece, pelos relatos que eu tenho dos egressos, eles levam para a vida. Muita coisa assim eles levam para a vida. Então, o nosso diferencial também é segurança. Vamos falar aqui da região, a segurança da gente estar num município que todos se conhecem, né? É mais fácil de auxiliar. A qualidade de ensino de uma Universidade Federal de Santa Maria, que está muito bem ranqueada entre as universidades públicas no país, e que tem todo um aporte, inclusive, de internacional, né, da trocas. Por fim, essa que a professora Luciana falou, da extensão, da importância, nós temos uma tríade, né, na universidade. Então, não é só a sala de aula, o aluno não é só a sala de aula, ele deve, sim, desde o primeiro semestre, ter essa vontade de estar participando de projetos de extensão, de projetos de pesquisa, até para que ele possa se experimentar, né? Como é que eu vou saber que eu gosto de eventos se eu
não encabeço um evento, não organizo um evento, eu não sei como é que é a prática de mercado. Na extensão, os inúmeros projetos que nós temos no departamento, os professores com os alunos com jobs, com clientes reais, então não é um case de sala de aula, os alunos estão com uma responsabilidade, o friozinho que a Letícia disse ali, eu estou me formando, é normal ter as borboletas no estômago, como eu digo, na vida profissional, com não sei quantos anos, a gente tiver esse friozinho e que a gente não estivesse achando que eu sou o cara, a mulher do mercado, a gente consegue ser um bom profissional. Se a gente migrar para isso e deixar a humildade de lado, a gente se perde em a profissão, inclusive na nossa de relações públicas. Então, manter essa chama acesa aí da humildade, por mais que a gente tenha um lápis gigante, um currículo maravilhoso, faz parte também de várias questões, dentre elas a parte ética das relações públicas. Então, tá, o diferencial, a grande universidade, num campus menor e que consegue dar uma assistência ao de professores, se vocês forem comparar, a gente compara a nota 5 máxima do MEC, é nossa, tá? Todos os professores, ok, isso é importante, mas professores que têm uma trajetória, né, longa, porque quando a gente recém se forma, isso aconteceu comigo, né? Então, primeiros momentos de sala de aula, a gente está ali, né, aprendendo também com os alunos, mas todos os nossos professores têm uma vasta experiência de sala de aula e de mercado, acho importante salientar isso também, tá, para que eles tenham essa segurança nas mãos, e os pais também entendam que aqui, em Frederico Westphalen, é uma cidade muito amistosa e que a gente recebe bem os nossos alunos, tanto no campus como também na cidade, tá? E é isso, gente, venham para a UFSM, Campus Frederico Westphalen, cursar a Relações Públicas, professora Luciana, que está aí como coordenadora, professora Lana e todos os nossos aqui, que eu não vou individualizar os nomes, que são 22, não quero me esquecer de algum, né, são todos queridos por nós, então vem cá, que serão bem recebidos, e seria isso. Muito obrigada por esse espaço. Para o pessoal que está nos assistindo, né, quem conseguiu achar, né, o site do curso Descubra, tem o site de cada curso, ou só procurar o FSM, FW, né, de Frederico Westphalen, RP, que vai achar o nosso site, tem tudo lá, as disciplinas, né, os professores, nos procurem, a gente tem essa proximidade, isso é bem legal, né, a gente se encontra na rua, na esquina, toma um café com o aluno, né, faz happy hour com os alunos, acolhe às vezes, né, numa situação, já levei aluno para o hospital, já socorri aluno, já dei carona, a gente faz isso, né, Lana? Acho que isso é uma coisa, assim, da proximidade, né, da cidade pequena, isso é muito mais fácil de acontecer. E quem mais quer, contribuam aí, vamos na rodada, na sequência, Rodrigo, fala um pouquinho, né, antes de encerrar, sobre a tua... o tamanho dessa agência, a gente tem várias agências de comunicação em Frederico, né, e isso é muito legal, o mercado se ampliou muito em Frederico, né, tanto para os jornalistas quanto para os RPs, assim. E é impressionante, a gente recebe chamada no WhatsApp, ligação, e-mail, do pessoal das empresas nos pedindo indicações, né, é por isso que é bom ser um bom aluno, a gente indica, né, Rodrigo? Na verdade, eu acho que tenho convicções, né? Ouvindo todos os relatos de todos os colegas, e tanto você quanto a professora Lana, nos faz refletir o quanto a universidade abre a cabeça da gente, né? Então, nós, quando iniciamos em 2009, nós tínhamos uma quantidade de professores que eles eram todos para nós. Então, a extensão ela era demasiadamente trabalhada, então a gente foi premiado na PUC com o trabalho que a gente fez, fomos para vários lugares, para a JAI, que é as extensões, então tudo tinha tudo para ser feito, então isso foi algo que era muito motivador, porque o carinho de estar implantando esse curso e ouvindo vocês continuo com esse mesmo brilho, e isso é fantástico de ver, porque tu sabe que quando tu é campeão, daí tá, encerrou, e vocês estão com esse brilho no olho, assim, de cada vez fazer melhor, e com certeza a comunicação ela tá aí, é mais dinâmica, volto a dizer, sobre plataformas, né?
Então, sem sombra de dúvidas, vai precisar cada vez mais profissionais qualificados para estar ocupando esses postos da empregabilidade, né? Então, acredito assim que, sem sombra de dúvida, vir fazer um curso de relações públicas numa cidade pequena, ela te abre várias possibilidades. Não espere para finalizar o curso para já ter esses contatos, né? Então, o network ele acontece dia após dia em vários lugares. Então, a gente se encontra nos mesmos lugares, a gente acaba indo na mesma pracinha, a gente acaba indo no mesmo posto de combustível, a gente acaba fazendo uma parte muito mais social, né? Então, acredito que esse é uma das situações que o curso de Relações Públicas ele fomenta isso. Nós sermos mais humanos, entender, se colocar no lugar do outro para tentar solucionar alguns problemas que às vezes não é nosso. Então, a gente tenta achar soluções justamente por se colocar no lugar do outro, né? O Galó falou numa palestra que eu participei em Porto Alegre, que ele diz que a visão de você fazer a coisa pelo outro é que faz com que você vá crescendo, né? Então, tu cresce como pessoa e cresce como sociedade. Eu acho que esse é o grande diferencial, que a gente tem que cada vez mais ajudar os outros para se ajudar a si mesmo. Então, vejo que é um curso assim, que abre muitos horizontes, né? Então, eu já entrei na universidade com 29 anos, então já tinha uma idadezinha, então já era daqueles velhos rabugentos no meio de uma turma de mais jovens, né? Mas eu vejo sim que com certeza a nossa agência já está indo para 10 anos no mercado, temos clientes consolidados no mercado regional e nacional, e eu ponto isso, é todo dia fazer algo novo, fazer algo com cautela, né? Então a gente acaba gestando a comunicação de empresas muito grandes, então a gente tem que levar sempre uma seriedade que ele deposita em nós estar falando em nome dele. Então essa é uma responsabilidade que o Relações Públicas tem. Aqui nós temos uma equipe multi, né? Então nós hoje não temos só comunicadores sociais, nós temos outros profissionais que agregam. Então, mas sempre com esse intuito de comunicar de forma que seja o mais, como é que eu posso dizer assim, é sempre ser o mais natural possível. Essa eu acho que é a ideia. E que o pessoal venha para Frederico, né, Lana, e como tu comentaste antes, né, se beber a água de Frederico, sempre vai ter um carinho muito grande pela nossa cidade, que é uma cidade pequena, mas ela é uma cidade acolhedora e não deixa a desejar cidade nenhuma maior, porque tem todos tanto a questão gastronômica, quanto segurança, transporte, e claro, para quem veio antes de 2009, no nosso caso ainda, que não existia o curso de Relações Públicas, sabe que para tudo existe uma evolução. Então, a cidade vai evoluindo e a cada dia mais vai recepcionando cada vez melhor todas as pessoas que vêm de longe, como é o caso dos dois colegas que vêm de São Paulo e os demais de toda a nossa região também. E tem gente, os RPs se formam e tem, assim, uma vasta possibilidade, né, de atuação. A gente tem RPs trabalhando em assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, na gestão de comunicação de empresas, em agência, né, como o Rodrigo mencionou, trabalhando em órgãos públicos, assessorando clientes, né, diferentes, que podem ser artistas, como o Cauê falou, podem ser políticos, né, Letícia no momento aí está atuando nessa área, podem ser pequenos empresários, ou profissionais liberais, enfim, tem uma vasta possibilidade de atuação, né? O Cauê levantou a mãozinha, pode falar. Só para complementar isso, prof, e isso é bem interessante, porque às vezes tem muitas relações públicas empregados no mercado que não são denominados relações públicas, mas que estão em outras posições e exercem sim a função de relações públicas. Porque as relações públicas pode estar dentro de uma gerência de uma empresa, pode estar dentro de um apresentador de TV, pode estar ali. Então, às vezes, eu gostaria de trabalhar com comunicação institucional.
Relações públicas pode ser um bom caminho. Gostaria de trabalhar com TV, relações públicas pode ser um bom caminho. Gostaria de trabalhar com saúde, relações públicas pode ser um bom caminho. Então, eu trago essa brincadeira aqui para que, só para reforçar essa ideia que a professora trouxe, que é bem importante, né? Letícia, Eu vou. Stasiak. Pode falar, Léo. Posso rapidinho fazer uma. Não podia deixar de elogiar aqui, para ficar registrado até para o Rodrigo, a minha satisfação, como foi meu aluno, ele, o Márcio foi o irmão dele, foi meu orientando, né? A satisfação de que vocês realmente exercem as relações públicas, porque de tudo que nós falamos aqui, e muitas vezes os alunos analisam a grade e dizem, puxa, mas como tem coisa teórica, né? O aluno já tem a coisa de querer ir para a prática, nossa profissão é estratégica em todas as ações aqui que foram elencadas. E a agência do Rodrigo, vou falar aqui a Darup, por que não falar, o nome da agência, eles trabalham, olhem as grandes contas que eles possuem ali. Isso é 1/10 das 500 contas que eles assumem. Eles trabalham com planejamento estratégico, então, há um tempo atrás eu fui lá visitar, e quando foi até o Rodrigo me apresentou aí o software, a maneira como eles trabalham com planejamento estratégico, eu fiquei bastante satisfeita, porque, sendo bem direta, né, para vocês que querem trabalhar com comunicação, com relações públicas, claro que é importante a feitura de um card, a gente está muito antes da pandemia na questão online, mas tem online e online, e vocês não precisam de 4 anos de comunicação para fazer no Canvas um card. Eu sou muito direta, né? Então, na verdade, é claro que é interessante ter essa expertise, mas vem aqui se qualificar, vem entender o que é o estratégico, e aí você faz também os seus cards, trabalha nas redes sociais, mas com conhecimento de causa, com um diagnóstico, um prognóstico, uma avaliação e controle. Então, eu queria elogiar aí o trabalho de vocês, porque eu sei que vocês fazem como a gente ensinou, no planejamento estratégico. Obrigada. E como o Rodrigo estava falando, as equipes, né, profissionais, enfim, né, vai ter o designer, vai ter o programador, né, hoje é muito isso, assim. Stasiak, depois Giovanelli. A minha fala vem de encontro a isso também, sabe? Esses dias eu falei para uma turma de jornal, e aí a menina fez uma pergunta, assim, de como é que eu lidava com o mercado de trabalho, que hoje é muito digital, né? E aí existe essa pressão de que todo mundo tem que virar social media, né? Ou esses rótulos, né? Que as pessoas impõem, e a pessoa está lá no início da graduação, é um processo que está mais inseguro, né? E aí eu disse para ela, assim, eu sei que é inevitável a gente mudar uma estrutura, né? Quando ela está aí posta, existe, o mercado está aí, um monte de vaga que é para ser só de relações públicas é para jornalista também, né? Que é de jornalista para relações públicas, e vai misturando tudo isso, né? Mas eu disse para ela nesse sentido, assim, de que talvez essas estruturas a gente não possa mudar, né? Quando das empresas, mas a gente pode mudar dentro delas também, né? Às vezes eu vou conseguir fazer com que as pessoas que estão lá dentro entendam o real papel das relações públicas, né? Como é que a gente pode pensar dessa forma estratégica estando lá dentro ou estando nos espaços, né? Então, é difícil? Sim, tem um monte de coisa que nos cobram para a gente fazer e milhões de coisas ao mesmo tempo? Sim, mas eu acho que a gente também vai construindo ao longo do tempo e do empoderamento da gente enquanto profissionais, e que a gente possa e deva explicar para as pessoas como a comunicação funciona. Então, hoje, quando eu faço planejamento estratégico para pequenas empresárias, por exemplo, ou para grandes, ou seja, para dentro da política, né? Eu sempre prezo muito por isso, assim, bom, gente, vamos lá, é uma comunicação estratégica, né? Eu estudei 4 anos para pensar dessa forma, para entender como funciona a estratégia desse teu setor, a estratégia de comunicação, seja para redes sociais, seja para ações fora delas, né? Então, assim, muito do que eu aprendi foi fora da graduação também, porque eu me especializei na própria internet, que está aí também para a gente usufruir dela, mas em momento algum eu parei para dizer assim, bom,
Isso eu não aprendi na faculdade, então não vou fazer. Se eu não aprendi na faculdade, eu não vou me inscrever, alguma coisa vai surgir relacionada às microáreas. E aí eu nunca ia ter aprendido sobre redes sociais. Se queira ou não, na graduação a gente tem algumas pinceladas. Então eu entrei na graduação nem sabendo, lá em jornal em 2014, acho que eu nem tinha rede social naquela época, eu acho. Né? E eu fui entendendo de como eu, enquanto comunicadora, poderia estar inserida de uma forma estratégica e ajudar empresárias micros, grandes, para fazer com que essas pessoas entendam comunicação. Antes de eu sair de Frederico, eu sempre digo que o meu papel em Frederico, nesses 7 anos que eu fiquei aí, era fazer as pessoas entenderem o que é a comunicação e que elas são capazes de fazerem comunicação. Para além de contratar gente, para além de contratar agência, é pensar a comunicação das suas empresas. Pensar como é que eu abri essa minha empresa, como é que eu faço acontecer todos os dias. É a minha comunicação, como é que eu sou. Então tá, eu não consigo fazer isso sozinho. Existem profissionais capacitados que vão fazer para mim. Olha o trabalho maravilhoso que as agências fazem. São pessoas por trás das agências, são pessoas pensantes que estão ali na graduação, ou estão estudando, ou já formaram. Então, era esse meu papel, era estar em todos os espaços que eu pudesse estar em Frederico e dizer para as pessoas, esses trabalhos são feitos por pessoas da comunicação. Seja pessoas lá do primeiro semestre ao último semestre. A gente não sabe, a gente vai aprender a fazer. E aí foi o que eu falei para essa menina. A gente não pode parar, entendeu? Eu não vou parar pelos outros, eu não vou parar por mim. Se eu tivesse parado lá, ou quando eu aceitei um convite da Ângela, por exemplo, de criar uma turma de comunicação digital para empresário tivesse dito não, eu jamais estaria onde eu estou hoje, eu jamais saberia o que eu sei hoje sobre estratégia digital. E eu fui lá na rede social, com os profs, fui pedir ajuda para todo mundo, e com a minha expertise que eu adquiri ao longo de todos esses anos da graduação, e montei um curso. Se era certo, se não era, tinha coisa errada, não tinha, eu fui aprendendo com o feedback das pessoas. Então, assim, quando eu digo desse poder que a comunicação tem para nossas vidas, é exatamente isso. Nós conseguimos fazer com que essa versatilidade esteja em todos os espaços da sociedade. Então, eu não vou dizer, eu não tenho uma experiência, não consigo atuar nessa área. Bom, tá tudo bem, mas eu consigo aprender como funciona um pouquinho dessa área, né? Eu consigo ir colocando ali e me especializando, entendendo o que da comunicação a gente tem. Então, assim, o mundo é digital, ele é digital, né? Mas ele também é dos relacionamentos, né? A gente faz relacionamento pessoal para depois entrar no relacionamento digital. Então, a gente precisa fortalecer a comunicação como um todo, né? Que a gente fala que tudo é estratégico, né? A comunicação, tudo é estratégia. Mas eu preciso me relacionar com as pessoas para entender qual que é a minha estratégia, qual que é a estratégia da pessoa, como é que a gente une elas, como é que a gente joga isso no mundo digital, como é que a gente joga isso no mundo físico, né? E a gente vai fazendo a nossa construção e a nossa caminhada. Então, tem espaço para todo mundo? Tem. Se eu não quero trabalhar numa empresa pública, se eu não quero trabalhar numa empresa privada, eu abro minha empresa, nunca vai ser fácil. Vai ter oportunidade para todo mundo, como não vai ter, né? Mas acho que a gente tem que focar no que a nossa caminhada quer. Então, todo mundo diz assim, a gente tem que trabalhar em grandes centros. Sim, hoje eu estou morando em Porto Alegre, estou num grande centro, mas quando eu voltei para a cidade dos meus pais, antes de terminar Relações Públicas, que a cidade tem 2.000 habitantes, e aí eu fui trabalhar em Santo Ângelo, que tem 80.000, por exemplo, eu consegui reacender essa chama, assim, do quanto é importante a gente estar naqueles espaços. Então, para vocês terem uma noção, na região noroeste do Rio Grande do Sul, que tem, quando eu fui procurar estágio, eu fiz essa conta, acho que tem mais de 250.000 pessoas. Não tinha relações públicas. Não vou mentir assim, mas eu liguei para muita agência, eu liguei para muito lugar, eu liguei para muita gente ali e não tinham relações públicas que pudesse assinar o meu estágio. E aí eu fiquei muito revoltada, né? Claro, eu fiz no IFE em Panambi, né? E aí no fim a gente consegue. Mas aí quando eu trabalhei com empresas ali de Santo Ângelo da região, que são pequenas empresas e tem um núcleo ali no interior, eu entendi o quanto é fantástico isso, o quanto a gente precisa e pode, né, trabalhar e ajudar todo mundo. Então, a estratégia é para o micro, a estratégia é para o macro, a estratégia é para o grande, é para
é para o MEI, é para uma pessoa, para uma mulher, é para todo mundo, né? E é o poder que nós, comunicadores e comunicadoras, temos. Então, eu dou opinião para todo mundo, consultoria para todo mundo. Então, eu sou a tia aqui que todo mundo pede opinião e eu dou porque eu vou construindo ao longo, construindo ao longo da minha trajetória opinião sobre as coisas e principalmente sobre a comunicação, como é que eu vejo as relações públicas dentro das empresas, fora delas, na sociedade, na política, em todos os ambientes, assim. E eu fui adquirindo isso com 7 anos de graduação, com as profs, então, as profs e os profs, muito sobre isso, assim, e hoje construo aí essa trajetória de alguns anos aí de comunicação. Obrigada, Letícia. Tem um mundo a ser desbravado também aí, né, pelos RPs. Giovanelli. Oi, eu acho que só para finalizar, eu gostaria de dizer assim, por que escolher relações públicas? Eu acho que é uma profissão tão essencial, tão importante nas organizações em qualquer lugar e possui uma vasta forma de você atuar. Então, você vai conseguir atuar desde eventos, desde comunicação interna, comunicação institucional, como o Cauê falou. E por que escolher no UFSM Frederico Westphalen? Porque é um lugar que você vai aprender com excelência como ser um bom relações públicas. E, assim, eu só tenho a agradecer a todos os professores que me permitiram, né, me ensinaram tanta coisa ao longo da minha caminhada. E eu acho que seria isso que eu gostaria de falar. Tem algo que a gente não falou que seria importante complementar? Alguém? Eu acho que nós teríamos conversa agora para mais uns 2 dias, né? Mas eu acho que a essência de tudo isso, e gostaria desse momento já agradecer por esse espaço da gente ter trocado essa ideia e aprender com os colegas também, é que nós falamos sempre da essência da comunicação e das pessoas, né? E já tinha um provérbio que dizia, né? Se quer ir rápido, vai sozinho, se quiser ir longe, vá com pessoas. Eu acho que essa é a essência da nossa profissão quanto relações públicas, né? É isso. Eu tenho só uma fala final ali que a Letícia me falou, ela falou alguma coisa do estágio, aí me deu uma provocação, assim, que casualmente, 15 anos depois de estar no conselho, eu voltei para o Conselho de Relações Públicas. Vocês lembram lá no início do nosso bate-papo que eu falava que a nossa profissão é regulamentada desde 67? Letícia, Stasiak, esses números aí que você pegou, é claro que tem RP aqui, só que não tem RP que está cadastrado no Conherp. E existe uma lei, não das relações públicas, mas uma lei do estágio, que quando vocês forem estagiar, seja na engenharia, na medicina, nas relações públicas, o supervisor do estágio, ele não pode ser só formado naquela área. Se a profissão é conselho, ele tem que ser registrado no conselho. Então, o que eu te digo? É uma lástima, né? Eu, enquanto conselheira, digo, é uma lástima que os colegas não tenham esse entendimento e que estejam trabalhando sem ser registrados. Então, é por isso que você não conseguiu e é por isso que nós, às vezes, temos dificuldade, que os nossos alunos, por conta da formatura, lá estão quase formando, precisam fazer um estágio curricular obrigatório, uma disciplina, e tu tens razão, não te tiro razão, a dificuldade, muitas vezes, de achar, mas aí é um trabalho que a gente tem que fazer enquanto conselho, estou falando enquanto conselho, de conscientização, porque todo mundo sai perdendo com isso, né? Tem lá uma taxa que todo conselho paga, mas não é, digamos, uma coisa das relações públicas, é uma anuidade, né? A nossa até não é tão alta comparada com os conselhos. Então é por isso que você teve essa dificuldade, mas não é que não tem RP, tem RP, só que não cadastrado no conselho. E é o que faz falta para os jornalistas, né? Eu, como jornalista, digo, a gente em 2009 perdeu a obrigatoriedade do diploma, né? A gente não tem o conselho profissional, é só o sindicato. E então, assim, é importante valorizar. A gente precisa, né, dessa regulamentação para ter força aí como profissionais. Cauê tinha levantado a mão aí para fazer um último acréscimo. Eu preparei 4 dicas para quem está na dúvida se quer relações públicas e ainda 4 dicas para caso você que saiba que quer Frederico Westphalen, já ingresse aqui, já tem aí na manga. Isso é muito RP, isso é muito RP. Vamos começar com a primeira. Gente, RP, bem como a Letícia falou, é uma profissão fundamental. E é fundamental não só para as organizações, é para a sociedade toda. Sabe? Como o Rodrigo falou, tem uma grande diferença, não é só comunicar, né? É comunicar para informar.
As relações públicas, elas estão em lugares que a gente às vezes não percebe, como as eleições, como que notícia entra no jornal, tem tanta coisa que a gente faz por baixo das cortinas que vocês não sabem que é a gente, mas é a gente que está ali, ó, na base da sociedade também. Outra coisa, é a profissão do futuro. Não tem como a gente falar que não. É a do passado, é a do presente, é a do futuro. Por que eu digo isso? Porque para um dia fumarem, Relações Públicas precisou pensar numa campanha para convencer o pessoal que fumar é bom. E no futuro, para que a gente consiga mediar toda essa tecnologia que está acontecendo, toda essa informação com um propósito coletivo, precisamos de relações públicas. Um outro aspecto, diversas áreas da atuação, bem como Letícia falou, e o qual é o interessante? Hoje vocês fazem relações públicas. Amanhã vocês podem estudar saúde, podem estudar música, podem estudar... É tanta coisa. E posso colocar isso em um exemplo bem palpável. O Rodrigo, eu acho que ele estuda várias coisas, porque um do cliente dele é coisa de água, outro cliente é alimentação, outro cliente... Então, é um constante estudo para sempre entregar de qualidade para os nossos clientes. E, por fim, se você conhece essa palavrinha desenvolvimento sustentável e entende que isso vai desde salvar a vida da terra, a vida no mar, nossa respiração, transporte, as relações públicas estão em todos esses processos. Isso eu afirmo. Desde acabar com fome, com educação de qualidade, todos aqueles ODSs que a gente conhece pela Agenda 2030, as relações públicas trabalham diretamente. Agora, para vocês que escolheram Frederico Westphalen, 4 dicas fundamentais que eu não vou falar que eu gostaria de ter ouvido, porque eu ouvi, fiz e não me arrependo, beleza? O primeiro é, gente, na universidade, vocês fazem seus corres, beleza? O corre é seu, então assim, ó, vai com tudo. Essa insegurança que a Letícia muito pontuou no início é um medo muito real pra gente. Sabe, ai, será que eu tô fazendo certo? Mas eu aprendi isso só uma vez na universidade. Será que é assim? Vocês têm 2 opções. Ou vocês travam, param e não desenvolvem, ou vocês vão com tudo, faz o corre de vocês e, putz, só vão colher coisas maravilhosas, tanto no erro quanto no acerto. A segunda dica é façam de tudo e um pouco. Façam na pesquisa, na extensão, no ensino, com empresa, com movimento social, façam, porque tudo é aprendizado, de verdade, pelo menos para saber o que não quer, o que quer. Por terceiro, quem faz o caminho de vocês é vocês. O currículo é muito seu. Então, aqui nós tivemos 4 pessoas do curso de Relações Públicas e cada um direcionado para um lugar diferente. Cada um fazendo com experiências completamente diferentes. Mas a gente ainda tem a mesma base do que é comunicação, do que é relações públicas, qual é o nosso trabalho, levamos com a mesma seriedade, mas temos consciência de que cada um faz o seu caminho. Então, vai ter um que vai estar ali, outro que vai estar aqui, e no final, todo mundo se ajudando, que eu acho que, né, é isso que a comunicação faz. E, por fim, uma coisa que eu acho que os profissionais de relações públicas precisam mais se agarrar a isso, é que, assim como jornalistas também, a ferramenta ali, o que é de valor dentro dessa profissão, é a nossa pessoa, a gente mesmo. Então, quando a gente fala sobre relações públicas, quando eu falo sobre meu serviço, eu estou falando sobre Cauê Veronese, da onde eu vim, do que eu acredito, da minha ética. Então, quando eu vou prestar o meu serviço, eu presto para gente pobre, que um dia estava na periferia e acreditou que não era possível sair de lá. Eu trabalho para esses porque sou quem eu sou. Letícia trabalha com eventos porque entende o poder de como um evento muito bem feito consegue levar informação, consegue entreter. Então, e Letícia e Rodrigo fazem trabalhos também muito seus. O trabalho da Letícia, que quantas mulheres ela empoderou e fez acreditar que é possível não só sonhar, mas fazer acontecer. O Rodrigo, quantos sonhos ele já, junto com a equipe, fez sair do papel. Então, as relações públicas, os jornalistas também, mas em especial as relações públicas, é a ferramenta do seu próprio fazer. Então, assumam, se autoconheçam, se experimentem, entendam vocês e vão com tudo. Eu acho que com essas 4 dicas, gente, de resto, é só boa sorte e sucesso.
Lindas palavras, Cauê, e a gente está, né, numa sociedade com problemas sociais, ambientais, econômicos, e as relações públicas estão aí para ajudar a construir pontes e tornar esse mundo melhor. Então, assim, muito obrigada a cada uma que esteve aqui hoje conosco, a professora Alana Campanella, os nossos egressos Rodrigo e Letícia, a Stasiak, os estudantes aí que estão quase se formando, o Cauê e a Letícia Giovanelli. Gente, muito obrigada, foi muito bom. A minha formação é de jornalista, né? Mas sou coordenadora, estou do curso de RP, atuo no curso de RP, então tenho um carinho muito grande aí também, né, pelas relações públicas, porque a gente estuda comunicação, então a gente faz interface com tudo, né? E vamos todos trabalhar juntos aí. Esperamos, né, o pessoal que está aí nos assistindo, que vocês venham cursar com a gente vai recebê-los muito bem e ajudar a trilhar esse caminho aí. Um abração para todo mundo e foi maravilhoso. Vem que Fredinha é tudo!